Você já ouviu falar da escolha soberana de Deus? Eu quero abordar esse tema fundamentado na história de Jacó e Esaú. O texto sagrado nos dá grandes lições a esse respeito, né? Porque Deus ele é soberano e ele é o dono das nossas vidas e ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o nosso Criador, ele que determina, ele que tem a última palavra, ele que é Senhor e ele que fez todas as coisas. Então, não tem o que argumentar, nem de que querer exigir que as coisas sejam como a gente gostaria que fosse. Então, a vontade de Deus é suprema, soberana, tá? E ele é o dono de tudo. Então, só temos que o quê? Se submeter aos seus desígnios, mesmo que a gente não compreenda por breve momento, entender que ele é dono de tudo. Então, se ele é dono, basta a gente baixar a cabeça e dizer sim, senhor, e obedecer. Mas sobre esse tema, a escolha soberana de Deus, na história dos patriarcas, a gente aprende muito e tira muitas lições. No caso de Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, né, a Bíblia fala que eles já lutavam desde o ventre de sua mãe. Quando você vai ler a história de Isaac e Rebeca, diz a Bíblia que depois que Isaac teve Rebeca por esposa, né, e diz a Bíblia que ela era estéril, não tinha filhos, e ele orou insistentemente por ela, até que Deus o ouviu e ela concebeu. Só que ela engravidou e sentiu que algo dentro dela, né, diz o texto sagrado que as crianças, eram duas crianças, né, que lutavam no ventre dela. Ela sentia mexer muito a barriga dela. E ela foi orar a Deus, e Deus falou: olha, no teu ventre tem duas crianças, tá? E eles serão dois povos, duas nações, e o mais velho servirá ao mais novo. E é por isso que há esse conflito. Eles lutavam desde o ventre. E quando ela deu à luz essas crianças, o primeiro que nasceu, o mais velho, o primogênito, foi Esaú. Ele era ruivo e peludo, por isso que deram-lhe o nome de Esaú, que se tornou o pai dos edomitas. E depois veio Jacó, agarrado no calcanhar do irmão, por isso que deram-lhe o nome de Yaakov em hebraico, ou Jacó, um nome latinizado, que quer dizer aquele que vem agarrado no calcanhar do irmão. E diz o texto sagrado que essas crianças cresceram. Esaú se tornou um perito caçador, tá? E era um homem do campo. E Jacó era um homem sossegado e habitava em tendas. E era uma pessoa caseira. Aí diz o texto que Isaac, pai dessas crianças, né, sendo um homem que gostava de caça, amava mais a Esaú, que era perito caçador, homem do campo. Ao passo que Rebeca amava mais a Jacó, aquele filho mais caseiro, companheiro da mãe, tá? Então, assim deixa claro o texto sagrado. Mas o que é interessante quando você começa a ver o perfil de um e de outro, que é exatamente o que deixa claro nos relatos sagrados, né? Você vê no comportamento, a personalidade, o estilo que cada um tinha, né? E você nota que há aqui, né, uma preferência paternal e uma preferência maternal. Isso é muito mais comum do que muitas pessoas imaginam. Você sabe disso, eu sei disso, nós sabemos, né, que isso acontece no seio das famílias, e isso tem uma motivação, e isso é natural. Isso é por questões de afinidade, personalidade, comportamento. De repente um filho é mais prestativo, mais obediente, mais companheiro, ajudador, aquele filho mais compreensivo, aquele filho que, né, é submisso aos pais, né, o filho que é um exemplo, que dá orgulho à família, ao passo que o outro às vezes é o contrário de tudo isso, aquele filho rebelde, aquele filho, né, desobediente, que confronta o pai e a mãe, submisso, que só faz as coisas para desagradar o pai e a mãe, né, mete os pés pelas mãos, faz as coisas erradas, e naturalmente isso vai, de uma certa forma, influenciar no relacionamento de pai com filho, né, de mãe com filho ou com filha, e há essas preferências no seio da família. O texto diz que, devido à personalidade de Esaú, por ser um perito caçador, homem do campo, o pai gostava de caça, então ele tinha mais afinidade com Esaú, ele amava mais
a Esaú, ao passo que Jacó, sendo caseiro, né, habitava em tendas, um homem sossegado, companheiro da mãe, um filho bom, prestativo, obediente. Você vai entender muito bem isso quando você vê o perfil de Esaú. Diz o texto que quando Esaú completou 40 anos de idade, ele foi e tomou 2 mulheres por esposa, né, cananeias, aquela terra lá que foi uma amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. E aí você vê, né, o estilo de filho que não houve conselho do pai e nem da mãe. Ao passo que Jacó era solteiro ainda, mas no desenrolar dos fatos você vê o comportamento, né, de Jacó, que, né, vendo a oportunidade ali de ver como é que seu irmão agia, sendo um bom filho, né, em um dado momento a sua mãe até o incentiva a ele enganar o pai e roubar o direito da primogenitura do irmão, e aí ele, né, se disfarça ali, e quando Rebeca ouve uma conversa de Isaac com Esaú, pedindo que Esaú fosse ao campo e que buscasse uma caça e fizesse um guisado saboroso do jeito que ele gostava, porque já era velho, já estava com a vista escurecida, né, já não enxergava, e ele não saberia o dia da sua morte e queria abençoar o seu filho primogênito. A bênção era para o filho primogênito, de acordo, né, com os costumes e as leis daquela época. E assim o fez. Esaú saiu da presença do pai, mas Rebeca ouviu essa conversa, chamou Jacó, disse: meu filho, eu ouvi o teu pai conversando com teu irmão, pedindo para que ele fosse em busca de uma caça para fazer um guisado saboroso. Vai depressa, ouve o que tua mãe diz, busca um cabrito do rebanho, que eu vou fazer um guisado saboroso, né, para que o teu pai te abençoe. Ou seja, Rebeca queria que Isaac abençoasse a Jacó e não a Esaú. Você veja a questão das preferências fazendo a diferença. Tudo isso nos desígnios de Deus, por trás de tudo isso, desde o início, né? Deus já havia revelado a Rebeca, né, que o mais velho serviria ao mais novo, né, que o mais novo seria muito mais poderoso do que o mais velho. E esse foi o desígnio de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo faz uma analogia disso quando ele fala sobre a escolha soberana de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 9, versículo 13, quando ele diz assim: está escrito, estava escrito no Antigo Testamento: amei a Jacó e aborreci a Esaú, né? E quando você vai ver o que Paulo está explicando, né, ele está falando sobre a onipotência de Deus, sobre a escolha soberana de Deus, sobre os desígnios de Deus, que às vezes talvez se pareçam injustiça, mas não. Quem somos nós, que somos barro, que somos vaso, que fomos criados pelas mãos de Deus para questionar aquele que nos fez e dizer como é que ele tem que fazer as suas coisas, tá? Quem somos nós? Então Deus assim o quis, escolheu a Jacó em vez de Esaú, como diz o texto sagrado: amei Jacó e aborreci Esaú. O que eu quero dizer com tudo isso, trazendo essa reflexão para nós, é que você foi escolhido por Deus. Dentre os 7 bilhões de habitantes da face da terra, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te santificou, Deus te comprou por preço, né? Deus enviou seu único filho Jesus, que desceu do céu, do trono de glória, sendo ele Deus, como diz o autor, o apóstolo Paulo aos Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu assumindo a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, se lhe deu o nome que é sobre todo nome, que se nomeia nos céus, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão sobre a terra, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Então você vê, né, a escolha soberana de Deus, como Deus escolheu você, como Deus enviou Jesus para que fôssemos reconciliados com Ele. Embora não sejamos natural do povo escolhido, do povo eleito de Israel, somos gentios, mas Deus nos amou a si mesmo, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então veja que Deus nos escolheu, você é um escolhido de Deus. Essa é a escolha soberana de Deus. Se Deus te escolheu, se Deus te amou, se Deus separou você e quis que você fosse dele, então resta somente a gente o quê? Se submeter, se render,
reconhecer que, como diz o apóstolo Paulo, agora não depende mais de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que dá do seu Espírito. E Deus nos deu do seu Espírito, e nós bebemos do seu Santo Espírito e nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, que é o que diz o apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos, mas foste comprado por preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo mortal, os quais pertencem a Deus. Então somos dele, ele nos escolheu, o nosso nome está escrito no livro da vida, né? Diz o apóstolo João, em 1 João 12, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu fui feito filho de Deus, você foi feito filho de Deus. Então o que? Então seja grato a Deus, reconheça isso, entenda que Deus tem um propósito, os desígnios de Deus, né, e os caminhos do Senhor estão muito acima dos nossos, né? Temos apenas que ouvir, dizer sim Senhor, obedecer, se submeter, né, e estar o que? No centro da vontade do Eterno, né? Seguindo os seus ensinamentos, em direção ao que? Em direção ao trono, em direção ao céu de luz, caminhando, né, cumprindo nossa missão, o propósito que Ele tem para nós, né, servindo esse Deus, entendendo que a nossa vida pertence a Ele, não é mais a nossa vontade, mas é a vontade dEle, porque Ele tem um projeto, tem um plano, né, tem algo muito melhor para cada um de nós, e Ele traçou o nosso destino, e glória a Deus por isso, porque você foi escolhido, eu fui escolhido, nós fomos escolhidos. Essa é a escolha soberana de Deus, né, quando enviou Jesus para nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, né, morrendo no nosso lugar, sendo levantado no madeiro, né, para expiação dos nossos pecados, e nos dando a oportunidade, né, de sermos reconciliados com o Pai, de sermos redimidos, perdoados, santificados no sangue da nova e eterna aliança. Espero que você possa entender essas verdades, busque o conhecimento dessas verdades, porque é uma questão de salvação da alma, de ressurreição da carne, de remissão dos pecados, de vida eterna, né? Tem os céus que te aguardam. Então receba essa palavra, abra o seu coração, se humilhe, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, né? Peça perdão pelos seus pecados, né? E se entregue a Ele, porque Ele te escolheu. Agora só depende de você de submeter à vontade de Deus, né? De seguir os seus caminhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Se você entende que você é uma escolha de Deus, você crê nisso de todo o seu coração e sabe que Deus tem um propósito na sua vida para essa existência, debaixo desse sol, em cima dessa terra, então vamos convidar Jesus para ser Senhor das nossas vidas, Salvador da nossa alma, e se render a Ele e servir a Ele de coração, entendendo que existe um céu de luz que nos aguarda, que nós vamos transcender essa existência para alcançar a eternidade na pessoa de Jesus Cristo, né, pela fé no nome de Jesus. Então vamos fazer essa confissão de fé. Repita comigo essas palavras, diga assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu reconheço que eu sou escolhido de Deus e reconheço que sou um pecador e peço perdão a Deus pelos meus pecados. Peço que o Senhor Jesus lance os meus pecados no mar do esquecimento. Escreva o meu nome no livro da vida. Jesus, eu te convido, entra na minha casa, entra no meu coração, na minha vida, seja Senhor e Salvador da minha alma, que a tua vontade prevaleça na minha vida. Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, a minha família e o meu lar. Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha alma, e a partir de hoje eu peço, Senhor, faz de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja, porque a minha vida te pertence, o meu lar é teu, minha família é tua. É a minha oração que eu faço, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para nos salvar, que Ele sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade nas alturas e voltará a segunda vez para nos buscar. É a nossa oração que eu faço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Se você orou assim, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, e que você entenda que se Deus te escolheu, né, ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: eu recebo, eu creio, eu tomo posse, eu confessei Jesus. Escreva aí nos comentários, dê o like para fortalecer o canal, compartilhe essa mensagem para evangelizar outras pessoas, levar fé e esperança ao coração dessas pessoas e dar sentido às suas vidas, tá? E se inscreva no canal, nos ajude, né, nessa missão que nós temos de levar o evangelho através desse canal. Que Deus te abençoe, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.